15 para as 4 da tarde, estamos ao vivo até às 5h30. Este é o Poder Expresso, nosso encontro aqui no SBT News, sempre às 3h30. A gente te dá um briefing, te fala tudo o que aconteceu até aquele horário, ao longo do dia, as primeiras horas da tarde, aqui no centro dos debates do poder no Brasil. A gente está aqui em Brasília, te passando a informação apurada, mastigada, matéria-prima para você formular o seu juízo de valor sobre os assuntos que estão fervilhando por aqui. E a gente quer saber se Lula acerta ao defender a soberania brasileira e criticar Donald Trump. Responda a nossa enquete, sim ou não, participe com a gente. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, pela sua presença aqui. Se você não é inscrito no nosso canal do SBT News, se inscreva agora, ative o sininho, fique por dentro das notificações, mande essa transmissão, essa edição para os seus amigos, os seus familiares. Vamos ampliar esse debate, mostrar aqui para o YouTube que o que a gente faz aqui é um jornalismo que é feito com cautela e com respeito pela notícia e pelo espectador. E deixa o joinha também. Olha, vamos conversar agora com Leandro Gabiati, cientista político, doutor em ciência política pela Universidade de Brasília. A gente vai conversar também com Alexandre Fermanian, especialista em economia internacional, mestre em economia pela Universidade Federal do Ceará e doutor em relações internacionais pela Universidade de Lisboa, Portugal. Leandro, bem-vindo, boa tarde. Grande Jesus, boa tarde, um prazer estar com vocês aqui no Poder Expresso. Desculpe a voz, a garganta aqui está tomada, a seca e o calor aqui em Brasília não perdoam. Faz parte todos nós, meu amigo. Alexandre, bem-vindo, boa tarde. Ô, Jesus, prazer revê-lo, prazer, Leandro, bom estar com vocês. Para a gente dar o pontapé aqui nessa conversa, vamos ouvir o que disse Lula. Ele citou a viagem do vice-presidente Geraldo Alckmin ao México, disse que vai ao país lutar contra o tarifaço. Vamos dar o pontapé inicial na tela do Poder Expresso. Depois eu sei que o companheiro Alckmin vai fazer uma viagem muito importante, eu considero uma grande viagem para o México, a pedido da presidenta Cláudia, aceitando o oferecimento meu. Depois da taxação dos Estados Unidos, eu conversei com a Cláudia e disse para ela que eu ia mandar o meu vice-presidente da República e alguns ministros e empresários para que a gente possa descobrir o potencial de relação que tem entre México e Brasil. Então, isso vai ser uma viagem muito importante e eu estou muito certo, Alckmin, que será uma viagem de sucesso. Aqui tem pauta para a gente abordar essa fala do ponto de vista da economia, do ponto de vista da política, né, do xadrez político. Começando com você, Leandro, como você avalia essa postura do presidente Lula, com o bonezinho, falando ali na mesma língua de Donald Trump, defendendo, de certa forma, o nacionalismo, usando isso como estratégia e, indiscutivelmente, já mirando 2026? Vamos lá. Eu abordaria a questão a partir de dois pontos de vista. O primeiro é, o governo Lula, conceitualmente, ele está correto em não se submeter ou em criticar as medidas que o governo dos Estados Unidos está impondo ao Brasil, ok? Logicamente, é uma questão de soberania a ser respeitada. Acho que é um discurso que acaba sendo até, ou uma postura que acaba sendo até unânime, e a gente observa, inclusive, nas pesquisas de opinião, como essa postura do governo acabou tendo resultados positivos. Agora, o outro lado, que tem a ver mais com a forma que o presidente Lula tem expressado essa posição conceitual, é que, às vezes, você sabe, quando a gente faz análise política disso, a gente um pouco se coloca no papel do assessor do príncipe, né? Tem o livro do Maquiavel, justamente o príncipe, e o Maquiavel né, justamente ele ocupa esse lugar de assessor, né? E aqui, se eu estivesse no Planalto, eu me permitiria, obviamente, se tivesse essa liberdade do presidente, eu diria para ele que talvez essa forma não é a adequada.
esses videozinhos que o presidente Lula coloca nas redes sociais, um pouco jocosos, um pouco assim, né, provocativos, chamando o presidente Trump a conhecer o Brasil, convidando ele para comer, né, jabuticaba e coisas do tipo. A gente sabe que o presidente Trump é alguém muito visceral, muito frontal, que não gosta de provocação. Então, insisto, conceitualmente o posicionamento do governo está correto. Talvez essa forma deveria ser um pouco mais ponderada, né? E não cair tanto nesse jogo de provocações que eventualmente pode ter algum desdobramento negativo para o Brasil, para a economia e para a população. Alexandre, desdobramento negativo para a economia, como os mercados costumam reagir a esse tipo de provocação? Temem uma reação muito dura, muito incisiva de um presidente como o Leandro classificou mais visceral como Donald Trump? O que esse tipo de embate, ainda que de forma mais subliminal ou não, depende da interpretação, pode causar de impacto, de consequência nos mercados e os números, os indicadores da nossa economia? Por mais que seja uma ciência que trabalha com resultados, ela tem efeitos psicológicos, tanto pré como pós. Né? Muito bem falado pelo Leandro, doutor Leandro, cientista político, que a comunicação nos mercados, elas podem trazer impactos positivos ou negativos. Nós temos aí o mercado de capitais, que ele oscila tanto pela especulação de falas de líderes mundiais, quanto aos resultados da micro e da macroeconomia. Então, nós temos realmente, assim, no curto prazo, impactos moderados no PIB. O Brasil é um país resiliente, o Brasil possui uma economia forte, nós temos outros mercados, mas nós sabemos que na pauta de exportação brasileira, o Brasil tem um percentual relevante, né, em termos de negócio. Café, açaí, castanhas, mel, pescados. A gente observa ali na região do Nordeste, principalmente, que tem muito essa área de pescados, de frutas, de coco, os empresários estão se mobilizando através de suas associações estaduais para tentarem extrair da pauta do tarifaço, né, dos seus produtos, que realmente há quedas assim relevantes no faturamento anual dessas empresas exportadoras dos Estados Unidos. Então, assim, no curto prazo, realmente existe esse impacto, o redirecionamento dessas indústrias, isso não ocorre tão simples, né? Exige uma reconfiguração, Jesus, destinos dos produtos para a Europa, para a Ásia, para o Oriente Médio. E a gente tem outra problemática que eu coloco aí na mão do professor, cientista político, dessa negociação com o continente europeu, que por si só também está negociando com os Estados Unidos. Então, é um jogo de interesses, é um jogo de xadrez, Jesus. Eu continuo com você, Alexandre. Na sequência, o Leandro, uma vez que você mencionou o mel, as castanhas, os pescados, e a gente viu ontem o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, falando sobre esse programa do governo federal, flexibilização das compras públicas, e disse que o próprio governo daí do Ceará já está bastante interessado em aderir, já procurou o governo federal para aderir, para dar uma solução econômica em massa a esses pequenos produtores que são os que mais estão sofrendo, né? Aquele que tem sua pequena produção de pescado, mel, e agora focando principalmente nos perecíveis, né? Para dar vazão a esses produtos que tendem a se acumular e podem até estragar aqui se não forem, né, para o mercado, enfim. E aí é um duplo aspecto desse programa, né? De um lado, procurar mercados alternativos via diplomacia. Geraldo Alckmin aqui, inclusive indo ao México, creio que deve abordar essa questão também, como a gente mostrou aqui. E aqui no campo interno, o redirecionamento de rota aqui para usar esses produtos em compras públicas para ir para merenda escolar, entre outros pontos, outros campos dentro da seara do governo federal, mas também dos governos estaduais e até dos governos municipais, das prefeituras.
Queria que você fizesse uma análise desse programa, se ele tende a amenizar consideravelmente aí o impacto negativo desse tarifaço. Então, Jesus, qualquer programa público, o financiamento vem pela máquina pública, a compra vem pela máquina pública. E em uma economia que pode ser considerada mais saudável, o crescimento é o crescimento da renda através da criação de empregos e indústria por si só. Então, eu vejo que no curto prazo poderíamos manter uma parte dos empregos. Nós observamos indústrias, principalmente de pescado, que estão dando férias coletivas já agora, nesse mês de setembro e outubro. Então, é um cenário preocupante no curto prazo. Eu tenho um viés mais da economia mais clássica, mas como Keynes sempre falava, no longo prazo tudo volta ao equilíbrio. Né? Mas o nosso problema hoje realmente não é a capacidade do Brasil de se reorganizar, mas em curtíssimo prazo nós temos outros mercados para suprir essa oferta. Agora nós temos impactos no curto prazo que podem ser positivos para o consumo, preço de cada carne brasileira, o próprio preço de produtos que iam para os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo a indústria ela é rápida, Jesus. Ela vai reduzir a sua capacidade produtiva na perspectiva de não reduzir o valor do produto, do valor unitário do produto. Então, assim, os produtos do governo, eles são paliativos, eles são temporários, não são autossustentáveis no longo prazo. Fora que nós estamos perdendo share internacional. Isso não é bom para uma economia pulsante continental como a economia brasileira. O ideal é que nós possamos crescer não só no âmbito do mercado interno, mas em exportação, tá, Gerson? Leandro, como você avalia a forma como o governo federal vem lidando com a questão do tarifaço? A gente vê, nessa mesma medida, o ministro Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário, né, buscando escoar esses produtos que vão se acumulando por aqui, em conjunto com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o ministro Carlos Fávaro, várias pastas envolvidas. Geraldo Alckmin, ele tem exercido um duplo papel de fato de representante da presidência, vice-presidente / ministro, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né? E como você avalia a atuação do corpo técnico do governo Lula como um todo, inclusive no campo da diplomacia, para debelar essa crise? Vamos lá, eu acho que a gente tem a sorte de ter economistas como o Alexandre aqui, que trazem informações importantes para a gente entender a dimensão do problema que o governo brasileiro e que os produtores, exportadores brasileiros têm. A gente abordou inicialmente o assunto pelo lado político e como o Lula vem surfando, aproveitando toda essa onda de ter recuperado talvez esse discurso nacionalista, de soberania, né? Acho que o Lula fez muito bem em termos de imagem, mas insisto, isso aí pode trazer desdobramentos negativos quando o presidente abusa um pouco da provocação. Agora, tem esse outro lado, ou seja, o governo acho que distribuiu de forma inteligente as funções. O Lula é bastante hábil nesse tipo de situação. Ele aloca e define responsabilidades né, para dar solução aos problemas. Ele fica com esse discurso de soberania e temos o presidente, o vice-presidente Alckmin, ministro do Desenvolvimento, justamente liderando as ações técnicas. Né? E é o que a gente vem observando, essa viagem do Alckmin para o México, assim, ilustra 100% a situação e como o governo pretende dar algum tipo de solução. É preocupante porque, como o Alexandre bem menciona, temos impactos de todo tipo. Podemos ter impacto no dólar, estamos perdendo o mercado. Eventualmente pode até, talvez, ter algum tipo de impacto positivo na inflação, como se diz, porque você teria mais produtos ficando aqui no Brasil, aumentando a oferta. Mas 50% de taxa para o segundo parceiro comercial dos Estados Unidos é algo sério, é algo que o governo brasileiro vai ter que se dedicar para resolver. Hoje, inclusive, no evento, o ministro
o ex-ministro Jobim da Defesa, ex-ministro do Supremo, né, provocava um pouco o governo no sentido de que o presidente Lula deveria tomar a iniciativa, ou seja, considerando a seriedade da situação e os desdobramentos negativos para a economia brasileira, se é necessário, inclusive, que o presidente Lula abdicasse talvez um pouco dessa posição de não diálogo. Aliás, o não diálogo a gente sabe, vem dos Estados Unidos. O Brasil tentou diálogo por vias diplomáticas e não obteve o resultado esperado. Mas, se o outro lado não quer negociar, a gente tem que insistir. Né? A gente tem que insistir nas propostas, a gente tem que insistir nas soluções. E aí, o vice-presidente Alckmin certamente é a pessoa mais correta e mais capacitada para tentar promover esse diálogo com presidentes daqui, né, regionais, e ainda continuar insistindo nesse diálogo com autoridades dos Estados Unidos. Uma solução tem que ser encontrada, não dá para continuar nesse ponto, porque quem perde, afinal, é o Brasil e a população brasileira. Vamos ouvir mais um trechinho que a gente separou para a nossa audiência aqui, da fala do presidente Lula, do discurso dele hoje na reunião interministerial. O presidente Lula disse que os Estados Unidos atuam como se fossem... Os Estados Unidos não, né? Donald Trump atua como se fosse o imperador do mundo, reiterou a soberania brasileira. Vamos ouvir o que disse o presidente Lula? E tem a questão da última novidade, que é a posição do governo dos Estados Unidos, que tem agido como se fosse o imperador do planeta Terra. Ou seja, é uma coisa descabida, porque eu não vou repetir aqui o que eu já falei sobre o Brasil, mas ele continua fazendo ameaças ao mundo inteiro. Agora, ontem à noite, às 9 horas da noite, ele publicou no Twitter dele, ou no portal dele, não sei, uma nota ameaçando outra vez que quem mexer com as big techs deles vai sofrer as consequências. E ameaça qualquer país. As big techs são um patrimônio americano e que ele não aceita que ninguém mexa. Não, isso pode ser verdade para ele. Para nós, ele é um patrimônio americano, mas não é nosso patrimônio. Nós somos um país soberano, nós temos uma Constituição, nós temos uma legislação, e quem quiser entrar nesses 8,5 milhões de quilômetros quadrados, no nosso espaço aéreo, no nosso espaço marítimo, nas nossas florestas, tem que prestar contas à nossa Constituição e à nossa legislação. É assim que tem que ser para que a gente possa construir e fortalecer esse mundo democrático, multilateralista, que o Brasil faz questão de defender. Esses são assuntos importantes que estão na pauta. Eu quero comunicar à imprensa que esse homem aqui, aquele homem ali que é o Haddad e aquele ali que é Mauro Vieira, estão 24 horas por dia à disposição de negociar com quem quer que seja o assunto que for, sobretudo na questão comercial. Estamos dispostos a sentar na mesa em igualdade de condições. O que não estamos dispostos é sermos tratados como se fossem subalternos. Isso nós não aceitamos. De ninguém. De ninguém. É importante saber que o nosso compromisso é com o povo brasileiro. Alexandre, os Estados Unidos são os imperadores do mundo quando a gente fala de influência na economia internacional? Desculpa, gente. O modelo norte-americano, a própria democracia, o professor Leandro ele tem com mais propriedade para falar, a democracia norte-americana em termos de mercado, internamente, é uma das que você tem mais liberdade quanto à abertura de empresa, fechamento de empresa, clareza nos tributos. Então, nós, brasileiros, somos uma democracia mais recente. Né? Se nós analisarmos os custos operacionais de termos empresas no Brasil, ainda é muito aquém comparado à Coreia do Sul, Estados Unidos, outros países que possuem um modelo de liberdade econômica mais democrático, né? Mais leve, digamos assim, em termos de carga tributária. Eu creio que um dos soft powers norte-americano
é economia. Hoje nós, quando falamos de soberania, a soberania ela não diz respeito só a tratados ou contratos jurídicos de um país. A economia é um assunto que diz respeito à soberania internacional também. Então você tem um país que tem uma economia extremamente sólida, né? Eu creio que os produtos brasileiros hoje, em termos de peso na balança de exportação norte-americana, não passa de 5%, então eles têm um poder de negociação muito forte. Agora, seguindo as palavras do professor Leandro, a forma de o Trump tem uma personalidade completamente diferente da personalidade do Lula, né? São pessoas diferentes, com mentalidades diferentes, com backgrounds diferentes. O Lula veio de sindicato operário, né? Veio realmente assim de uma classe social muito simples, e o Trump sempre foi empresário. Então, realmente, assim, obter um diálogo entre duas personalidades com perfis bem diferentes não é tão simples, tá? Então... Leandro. Jesus, vamos lá. Temos um problema no mundo neste momento e provavelmente nas próximas décadas que tem a ver com o deterioro constante e acho que até quase chegando a uma inexistência de regras globais de governança. Depois da Segunda Guerra Mundial, né, estabelece-se as Nações Unidas, diversos fóruns de discussão como a OMC, fóruns no âmbito da saúde, do trabalho, eram espaços, inclusive conselhos, né, de segurança da ONU, eram espaços em que você privilegiava o multilateralismo, né? Ou seja, se temos um problema no mundo, se os Estados Unidos têm um problema comercial, o fórum adequado sempre foi justamente esses espaços da fórum, esses espaços da ONU e o princípio da multilateralidade. Agora, as democracias estão mudando, as formas de produção estão mudando, as comunicações estão mudando. Isso aí impacta diretamente a democracia e permite que líderes como o presidente Trump, e eu não estou criticando a escolha, logicamente que a maioria dos eleitores dos Estados Unidos fez, uma eleição legítima, legal, né? Mas que dá espaço justamente a figuras como Trump, que em vez de escolher o multilateralismo, optam por uma questão de conveniência, né? Por vias unilaterais. Eles decidem sem negociar, eles implementam decisões, inclusive às vezes até sem comunicar. Então, é uma nova realidade complexa e que sobre a qual a gente terá que se acostumar. Estamos vendo outros conflitos, o conflito Israel-Gaza, em que Israel, insisto, aqui também não entro no mérito, né? Israel está respondendo a um ataque terrorista, mas independente de que essa resposta seja legítima, há formas de responder a esse ataque terrorista que vão além do que legalmente seria permitido, uma ação totalmente unilateral. A invasão da Rússia sobre a Ucrânia, outro presidente com um viés autocrata como Putin, que invade unilateralmente sem qualquer tipo de amparo colegiado com o apoio de outras nações. Então, essa é a nova regra. E o Trump, neste caso aqui, você mencionou, usar a palavra imperialismo às vezes é muito dura, muito duro porque ela tem um conteúdo ideológico, né? Quando a gente fala de uma posição imperialista, isso pode ser interpretado talvez de forma diferente daquilo que a gente quer falar. Mas, em resumo, o Trump é uma pessoa que não gosta de negociar, que gosta de impor, que tem esse perfil político. Acho que todos nós sabíamos que o segundo governo Trump seria mais duro que o primeiro ainda. É o que a gente está observando agora. Resta ao Brasil, ao governo brasileiro, estar à altura, negociar e tentar resolver a situação, que é o que mais importa. Leandro Gabiati, cientista político, doutor em ciência política pela UNB, Universidade de Brasília. Alexandre Fermanian, especialista em economia internacional, mestre em economia pela Universidade Federal do Ceará e doutor em relações internacionais pela Universidade de Lisboa, Portugal. Eu agradeço demais pela presença de vocês. Leandro, até uma próxima.
Abraço, um prazer estar contigo e com o professor Alexandre aqui. Abraço para todo mundo. Alexandre, obrigado pela presença.